Você já viu isso acontecer de um jeito que parece até impossível de explicar? A casa está em silêncio, você está no seu espaço mais íntimo e o seu cão simplesmente para. O olhar dele fixa num ponto que para você está vazio. O corpo endurece, as orelhas ficam em alerta e então vem o rosno, o recuo ou um latido insistente como se alguém estivesse ali. O que te mexe não é só a reação do animal, é a convicção que ele demonstra, como se estivesse respondendo a algo real. E quando isso acontece em horários específicos, como na madrugada ou no fim de tarde, em momentos de calma, a sensação é de que o ambiente mudou sem você entender por quê. Por dentro, a dúvida não passa. Você tenta racionalizar, mas a imagem volta, ele olhando fixo para nada, como se estivesse acompanhando um movimento invisível. Você se pergunta se ele está ouvindo algo que você não ouve, vendo algo que você não vê, percebendo alguma coisa que os seus sentidos não alcançam. E o mais difícil é o meio termo. Você não quer alimentar medo, nem cair em superstição, mas também não consegue tratar como bobagem. Pior ainda quando você fala disso e recebe explicações rasas, como se fosse mania ou imaginação, e isso te deixa sem chão, porque a repetição do padrão parece carregar um significado. O que quase ninguém te mostra é que esse fenômeno não precisa te empurrar para extremos. Na maioria das vezes não existe nada no sentido de ausência total. Existe um estímulo real, só que sutil demais para você notar. Às vezes é físico, ligado à sensibilidade do cão e à leitura de risco que ele faz do ambiente. Às vezes é emocional, porque o animal capta o clima da casa e a sua própria atenção antes de qualquer outra coisa. E em certos contextos existe uma camada mais sutil que faz sentido dentro de uma leitura espírita sóbria, como a que costuma ser associada a ideias atribuídas a Chico Xavier, sem transformar o cachorro em médium e sem transformar cada latido em anúncio de assombração. A diferença entre viver isso com pânico e viver isso com clareza está em aprender a ler o episódio em camadas, com discernimento. Ao longo deste conteúdo, você vai entender o que observar, o que descartar, o que considerar com equilíbrio e principalmente como agir sem punir o animal e sem viver em alerta constante. Você vai sair da sensação de impotência. Eu não sei o que fazer com isso, para uma postura consciente. Você aprende a ser o eixo calmo da casa, a regular o ambiente e a harmonizar o que precisa ser harmonizado, sem teatralidade e sem medo, do jeito que realmente traz paz. Quando seu cão late para um ponto que parece vazio, a sensação é de que algo impossível invadiu a sua casa. Mas o primeiro reenquadramento é simples e libertador. Isso não é, por si só, prova de ameaça invisível. É um sinal de leitura ambiental. O seu cachorro não precisa ver alguém para reagir com convicção. Ele só precisa captar uma mudança que para você passa despercebida. E quando você entende isso, o episódio deixa de ser um enigma assustador e vira informação. Em vez de perguntar o que tem aqui, você começa a perguntar o que mudou aqui agora. Essa troca reduz o medo, porque devolve lógica e direção, e você para de se sentir refém do desconhecido dentro do próprio lar. Para isso fazer sentido, você precisa ampliar a ideia de ambiente. A sua casa não é só paredes e móveis, é um conjunto de estímulos e de clima. No nível físico, entram sons finos, vibrações, cheiros residuais, movimentos na rua, pequenas mudanças no portão, no encanamento, ou até um reflexo de luz que muda de ângulo e chama a atenção do animal.
No nível emocional entram a sua atenção, silêncios carregados, discussões que não explodem, mas ficam no ar, pensamentos repetidos que pesam o lugar. E o cão capta isso antes de qualquer explicação. E em certos momentos existe a leitura sutil que o Espiritismo descreve como sintonia. Um campo psíquico influenciado pelo que você sustenta por dentro. O mesmo latido pode nascer de qualquer uma dessas camadas. Quando você organiza essa visão, para de escolher um único rótulo e ganha uma compreensão coerente, sem superstição e sem negação. É por isso que muitas vezes o episódio parece acontecer do nada e justamente nos momentos de silêncio. Para você, o corredor está vazio. Para ele, há um detalhe real que disparou o alerta. E há outro ponto decisivo. O seu cão também lê você. Se a sua voz sobe, se você corre, se você segura com aflição, o corpo dele aprende que aquele ponto é importante e que o alerta deve aumentar. O medo vira reforço e o padrão se fixa por associação. Então a base aqui é te devolver chão. Você não precisa punir o animal, nem entrar em vigília, nem transformar cada latido em mistério. Você precisa assumir a condução do ambiente. Comece observando padrão, gatilho, local, horário e o que acontecia na casa antes do episódio. Regule primeiro a sua energia. Respiração, voz baixa e firme, comando claro. E só depois investigue com calma. Quando você troca pânico por leitura, você ganha serenidade. E com ela, o seu cão também ganha descanso. Você percebe que não é um latido qualquer. Antes do som, vem um silêncio estranho no corpo do cão. Ele interrompe o que fazia, trava o olhar, inclina a cabeça, ergue as orelhas como antenas e endurece a postura voltado para um canto específico. Em seguida, surgem sinais claros de alerta, pelo eriçado, cauda rígida, peito expandido, posição de barreira, e o latido explode ou se repete em ritmo, sempre na mesma direção, corredor, janela, ralo, quintal, portão. O que te prende é a precisão e a convicção. Você olha, não vê nada, mas sente que ele está respondendo a uma informação real, só que fora do seu alcance. Quando você começa a observar com calma, aparecem microsinais e padrões que explicam muita coisa sem mistério. O nariz trabalha rápido como se ele lesse uma trilha no ar. As pupilas acompanham reflexos de luz, as patas avançam e recuam em centímetros, testando distância. Muitas vezes o episódio termina quando um ruído externo passa, quando o elevador fecha, quando um carro dobra a esquina, quando um inseto some, quando a tubulação vibra, quando o portão recebe vento ou quando um eletrodoméstico liga. Em outros casos, o alerta deixa de ser pontual e vira hipervigilância. O cão patrulha a casa, volta ao mesmo ponto, custa a deitar, desperta com qualquer estalo e o latido demora a cair. E você nota que isso cresce quando a sua reação confirma perigo. Correr, repetir o que foi, em tom alarmado, segurar com aflição, gritar para calar, porque sem querer você reforça o circuito e o ponto vazio vira um marcador de risco gravado no corpo dele. Só que nem todo gatilho está na parede. Há dias em que o cão reage ao clima do lar. Você chega tenso e ele fica inquieto antes de qualquer fala. Depois de uma discussão silenciosa, ele mira um canto como se o ar tivesse pesado. Às vezes ele acusa quando alguém entra carregado de irritação, medo, tristeza ou pressão. E quando você descarta o óbvio e percebe coerência entre casa pesada e episódios mais intensos, entra a camada sutil com sobriedade, não como espetáculo, mas como sintonia. O critério aqui não é susto, é consistência e resposta à harmonização.
Se práticas simples de elevação, prece sincera, leitura edificante, evangelho no lar com constância tornam o ambiente mais leve e o cão se aquieta, isso sugere que a casa responde ao que você sustenta por dentro. Não é prova de assombração. É um convite a cuidar do físico, do emocional e, quando fizer sentido, da sintonia com equilíbrio. Quando a gente entra na leitura espírita, a primeira coisa é tirar o tema do palco do medo. No espiritismo, influência espiritual não é espetáculo, é interação natural entre consciências. O lar não é só um espaço físico, ele também funciona como um campo psíquico, sensível ao que as pessoas pensam, sentem e repetem. Emoções insistentes, irritação, culpa, desânimo, ansiedade, mágoa, não ficam só dentro de você. Elas tendem a se espalhar pelo ambiente, como um clima que se instala. E na linguagem espírita, isso se aproxima da ideia de sintonia. Onde a vibração se mantém, a companhia espiritual compatível se aproxima. Não porque exista uma condenação sobre a casa, mas porque afinidade é lei de convivência. É por isso que, em alguns períodos, a casa parece mais pesada sem motivo aparente. Não é raro você notar mudanças sutis. Discussões aumentam, o humor oscila, o sono fica inquieto, a mente entra em repetição, a paciência diminui e o ambiente aperta. Nesse contexto, a influência espiritual não precisa se manifestar como algo visível. Ela pode aparecer como amplificação do que já está frágil em você. Quanto mais você alimenta pensamentos de medo, curiosidade mórbida e desconfiança, mais você fixa a própria atenção no que te desequilibra. E atenção é força. A leitura madura, associada ao que se costuma atribuir a Chico Xavier, não manda caçar presença, nem dramatizar o invisível. Ela chama para higiene mental, serenidade, oração simples e melhoria íntima, porque a melhor proteção é a mudança de sintonia. E aqui entra um ponto decisivo para o seu discernimento. Se houver uma camada espiritual envolvida, ela costuma se revelar pela coerência e pela resposta à harmonização, não pelo susto. Quando você eleva o padrão do lar com constância, prece sincera, evangelho no lar, leitura edificante, música serena, vigilância do que você alimenta por dentro, perdão em processo, gratidão praticada, o ambiente tende a respirar diferente. Você sente mais leveza, a mente desacelera, as reações ficam menos reativas e o animal, que é sensível ao clima, geralmente relaxa mais. Isso não transforma o seu cão em prova de nada. Transforma o episódio em um chamado à responsabilidade tranquila, cuidar do que a sua casa vibra, do que você sustenta em pensamentos e do tipo de paz que você constrói, sem superstição, sem pânico, com firmeza serena. Quando você ignora esses episódios ou trata como nada demais, a consequência mais comum não é o mistério aumentar, é a confusão se prolongar. Você continua sem saber o que observar, entra num estado de alerta por antecipação e o latido vira um ruído emocional dentro da rotina. Se existe um gatilho físico sutil, ele continua acontecendo. Se existe um clima emocional pesado, ele continua atravessando a casa. E se existe uma camada de sintonia desajustada, ela continua encontrando espaço no que você sustenta sem perceber. No outro extremo, quando você cai no medo, o episódio vira centro de gravidade. Você vigia o mesmo corredor, prende a respiração quando a casa silencia e, sem querer, ensina ao cão que aquele ponto merece pânico. Cada corrida, cada o que foi, em tom alarmado, cada ritual de tensão reforça o circuito e amplia a hipervigilância. Quando você tenta resolver pela dureza e pela negação, a casa paga o preço no comportamento e no clima. Punir, gritar, ridicularizar ou mandar calar não remove o gatilho,
só adiciona pressão. O cão não aprende serenidade com reprimenda, ele aprende insegurança, porque o alerta dele não encontra um eixo calmo para se apoiar. E aí o ambiente fica com duas camadas ao mesmo tempo, a do estímulo ou do clima que já existia e a da tensão criada pela tentativa de acabar logo com aquilo. O resultado costuma ser um ciclo silencioso. Mais episódios, mais frustração, mais sensação de que você perdeu o domínio do próprio espaço. A virada acontece quando você trata o latido como informação, não como sentença. Em vez de adivinhar, você observa padrão, horário, local, intensidade e o que estava acontecendo na casa e em você antes do episódio. Cuida do básico sem culpa, rotina, gasto de energia, enriquecimento, comandos simples e gentis, atenção à saúde e assume a regulação emocional do ambiente. Voz baixa e firme, presença calma, encerramento do circuito do medo. E, se fizer sentido, inclui harmonização com sobriedade como cuidado de sintonia, não como caça ao invisível. No fim, existe uma escolha implícita em cada episódio. Você pode reforçar a tensão ou pode construir paz com constância. E é essa constância que protege o seu cão e reorganiza o seu lar por dentro e por fora. Na próxima vez que acontecer, você não precisa decidir no susto se é físico, emocional ou espiritual. Você só precisa aplicar leitura em camadas. Assim que o episódio terminar, anote 3 coisas simples: onde foi, o canto exato, que horas eram e o que estava acontecendo antes. Silêncio total, gente chegando, portão mexendo, algum aparelho ligado, briga recente, você ansioso. Faça isso por alguns dias e você vai enxergar padrão, porque o padrão sempre existe. O mesmo horário, o mesmo ponto, a mesma sequência de sinais no corpo do cão. Esse registro devolve controle, porque transforma uma sensação vaga em dados do seu próprio cotidiano. A partir daí, cada novo episódio vira uma confirmação ou uma exceção, e você para de interpretar qualquer latido como mistério. No momento do latido, o passo a passo é sempre o mesmo. Você regula a sua energia primeiro. Respire, abaixe o tom e fale com firmeza tranquila, sem pressa. Chame o cão para perto como referência, não como resgate. Aqui, vem, senta, com um comando simples que ele já conheça, e recompense o primeiro sinal de calma. Evite correr na direção do ponto, evitar gritar, evitar repetir perguntas em tom alarmado e evitar pegar no colo com aflição, porque isso confirma perigo e prolonga o circuito. Se você for checar o local, vá devagar, acenda a luz, mostre que você está presente no comando. Olhe o ambiente com serenidade e encerre a cena com normalidade. O cão precisa sentir que você virou o eixo calmo da casa. Depois, com a mente fria, você faz a triagem física antes de qualquer interpretação sutil. Verifique fontes comuns. Reflexos de luz em parede ou janela, vento batendo em porta ou portão, frestas por onde entram cheiros, insetos no canto, vibração de eletrodomésticos, ruídos de tubulação, movimento do lado de fora, sons agudos que aparecem quando a casa silencia. Ajuste o que for possível e observe se o padrão diminui. Em paralelo, cuide do básico do comportamento. Rotina estável, gasto de energia, enriquecimento ambiental e treino gentil de redirecionamento, porque ansiedade e hipervigilância crescem quando o corpo não descarrega tensão. Se o comportamento vier com sofrimento persistente, mudança de apetite, agitação contínua ou sinais de dor, a atitude madura é incluir avaliação veterinária, porque corpo e emoção caminham juntos. Só então você entra na camada emocional e, se fizer sentido, na espiritual, sempre com sobriedade. Pergunte com honestidade como estava o clima da casa hoje.
Você chegou tenso, houve atrito, silêncio pesado, pensamentos repetidos, medo alimentado. A harmonização começa aí. Voz mais baixa, menos pressa, menos queixa, mais ordem interna. E na linha espírita, o cuidado é simples e constante, não teatral. Prece sincera, evangelho no lar, leitura edificante, música serena, vigilância dos pensamentos e pequenas atitudes de perdão e gratidão no cotidiano. Observe o critério principal: coerência e resposta à harmonização. Se o ambiente fica mais leve e o cão relaxa com constância, você aprendeu algo aplicável. O latido não era sentença, era um termômetro pedindo equilíbrio. A partir do momento em que você entende que o latido é um termômetro, a meta deixa de ser descobrir o invisível e passa a ser transformar o clima do lar para que o cão não precise assumir a vigilância como trabalho. Isso se constrói em 3 pilares integrados: corpo, rotina e descarga de energia, ambiente, ordem, estímulos e previsibilidade, e mente, postura emocional e sintonia. Quando esses pilares se alinham, o comportamento fica mais estável e mesmo quando houver um alerta, ele tende a cair mais rápido porque a casa oferece segurança real. No corpo, a regra é consistência. Energia acumulada e ansiedade latente deixam o cão sensível a qualquer ruído, sombra ou vibração mínima. Então você cria janelas de descarga ao longo do dia, passeios com qualidade, cheirar, explorar, brincadeiras curtas que cansam sem agitar demais, enriquecimento ambiental, petiscos escondidos, brinquedos de roer, jogos simples de faro e um ritual de relaxamento no fim do dia. O objetivo não é exaustão, é equilíbrio. Quando o corpo descarrega, a mente baixa o volume e ele para de procurar ameaça em todo canto. No ambiente, você reduz o que confunde e aumenta o que acalma. Ajuste reflexos, observe ruídos recorrentes, portão, vento, encanamento, aparelhos. Feche frestas de estímulos que disparam alerta repetido e estabeleça pontos de segurança, um lugar fixo onde ele aprende a descansar com comandos simples, sempre recompensado pela calma. Na mente e na sintonia, a chave é sobriedade e constância. Se a casa pesa, comece pelo que está ao seu alcance. Higiene mental, menos pensamento repetitivo, menos queixa e suspeita, mais ordem interna, gentileza no cotidiano, gratidão praticada e pedidos de perdão quando necessário. E dentro de uma leitura espírita equilibrada, a harmonização é simples e sem teatralidade. Prece sincera, evangelho no lar com regularidade, leitura edificante e música serena, sem caça ao invisível. Você não vence nada com medo, você eleva o padrão do lar com firmeza serena. E com o tempo, o cão deixa de ser sentinela do susto e volta a ser apenas um habitante de um lugar que aprende a respirar paz.